Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, escritora, mentora de mulheres cristãs, responsável por essa página @souestarblog. Seja muito bem-vinda, você que está entrando agora. Essa é a nossa live devocional de Provérbios 19. Provérbios 19 é a nossa leitura e a nossa meditação de hoje. Você, mulher de Deus, já pode ir aí abrindo a sua Bíblia em Provérbios 19 para acompanhar essa leitura e essa meditação, tá bom? Comigo aqui nessa live, tá? Eu estou falando de Maringá, no Paraná. Aqui hoje tá a previsão de chuva. Ontem choveu bastante, hoje tem mais previsão de chuva. E eu quero saber de você, querida mulher de Deus, da onde você está me acompanhando, da onde você está me assistindo agora. Escreva aqui nos comentários, tá bom? Porque eu quero dar um bom dia especial para você nessa manhã, tá bom? Então escreve aqui, estou falando de tal região do Brasil, para eu poder mandar um bom dia para você, ó. A Martins Rê de Floripa, Santa Catarina, seja muito bem-vindo, bom dia para você. A Bruna Angélica Rezende de Minas Gerais, seja bem-vinda, querida Piola e Lara. A Paz Correia Pinto, Santa Catarina, seja bem-vinda. A Ângela de Praia Grande, Litoral de São Paulo, seja muito bem-vinda, Ângela, bom dia para você. A Valéria de Campina Grande, Paraíba, bom dia, seja bem-vinda também. Já abram aí a sua Bíblia em Provérbios 19, que é a nossa leitura de hoje. Olha só, a Cione Santos, navegante, Santa Catarina. A Juliana de Portugal, seja bem-vinda, Juliana, bom dia para você. Que bom ter a companhia de vocês, ó. Bart Razonali, de João Pessoa, na Paraíba. Uau, seja bem-vinda, querida. Ó, Lili de Marília, São Paulo, seja muito bem-vinda. A Suzy Paz, acompanhando hoje em grande estilo na maternidade. Ai, que coisa linda, Suzy, parabéns. Deus abençoe, glória a Deus, que lindo, é tão maravilhoso. Eu falo, né, o dia mais feliz da minha vida foi o dia em que eu levei o meu filho para casa. A primeira vez saí da maternidade carregando o meu filho nos braços. Eu não me lembro de me sentir mais plena, mais satisfeita e mais feliz do que nesse dia em que eu saí da maternidade e levei meu filho a primeira vez para casa. É maravilhoso. Que Deus abençoe seu filho em nome do Senhor Jesus, que ele cresça em graça, em sabedoria, que ele seja um profeta nessa geração, que o Senhor abençoe ele com saúde, com inteligência, com dons e muitos talentos em nome de Jesus, né? E eu creio que o Senhor já derramou sobre você, Suzy, tudo que você precisa para criar esse menino, né? Eu acredito que é menino porque você colocou um coração azul. Eu creio então que o Senhor já capacitou você para educar essa criança nos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que lindo, que momento maravilhoso é esse, né? A Regiane de Natal, Rio Grande do Norte, bom dia, Regiane. Jaque, obrigada, sempre me ajudando aqui. Já fixei seu comentário. Bom dia, Rosane. A Lohane de Alegre, Espírito Santo. Eu amo a cidade. Eu amo o nome dessa cidade. A Valéria, Bíblia aberta para mais uma manhã de aprendizado no trabalho, mas sempre escutando e aprendendo mais a palavra de Deus. Amém. Sim, o nome é Isaac. Que lindo nome. Glória a Deus. Mulher, quero aproveitar aqui, né? Antes de iniciar a nossa leitura, quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, tá bom? E eu não posso deixar de me manifestar sobre isso, de falar, porque como uma influenciadora cristã, né? Sem querer, eu me tornei uma influenciadora cristã. E eu me sinto na responsabilidade de falar sobre isso com vocês e de me posicionar a respeito. Então eu quero falar para vocês sobre isso hoje, antes de iniciar a nossa live devocional. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês que estão aqui nessa live e a grande maioria aqui de mulheres que me seguem
ficaram sabendo daquele caso triste, né, daquela cantora gospel que desapareceu, infelizmente foi encontrada morta, carbonizada, e nesse final de semana o seu esposo confessou o crime e foi preso. E eu quero dizer para você, mulher, que não existe na palavra nenhuma fundamentação bíblica para que oriente a mulher a aguentar calada as agressões físicas do seu esposo, né? A gente veio a público áudios em que essa mulher, ela já vivia com medo, ela já tinha medo do esposo, né? Ela já estava aflita nesse relacionamento e já até tinha expressado, né, o desejo de não continuar nesse casamento. Mas muitas vezes, né, nós somos cristãs, né? Nós não desejamos o divórcio, nós lutamos muito pelos nossos casamentos, acreditamos que família, né, é plano do Senhor e é plano mesmo de Deus, é sagrado para o Senhor. E para evitar um divórcio, muitas mulheres acabam aguentando agressões físicas dentro de casa. O lar, que devia ser um lugar de proteção, de paz, né, se torna um lugar de violência, um lugar de terror para muitas famílias, para muitas mulheres e para muitos filhos também. Não é esse o plano de Deus para o casamento. Deus nunca quis isso para a mulher. Não é da vontade de Deus que a mulher sofra com agressões, né? E infelizmente muitos casos acabam, né, acontecendo esse tipo de coisa. Mulheres acabam sendo vítimas de maridos violentos. E eu quero dizer para você, mulher de Deus, que não existe submissão na violência. Eu vou repetir, tá? Não existe submissão na violência. Então presta atenção nessa segunda parte, tá? Da palavra, da frase. Na violência não existe submissão. Não, você não precisa se submeter a situações que colocam a sua vida em risco, tá bom? Se você sofre dentro da sua casa, se você apanha do seu marido, você deve sim denunciar e se afastar do seu agressor, tá bom? Não existe isso de orar pro seu marido mudar. Ok, ore pro seu marido mudar, mas ore longe dele. Ore, se afaste dele e ore, então. Mas não continue, né, se expondo a esse perigo, se expondo à violência dessa forma, tá bom? Eu sei que né, nós temos mulheres cristãs, às vezes a gente entende essa questão da submissão de uma forma completamente distorcida. E a verdade é que a Bíblia nos orienta a nos submeter a um homem que nos ame como Cristo amou a igreja. Então, quando nós nos submetemos a alguém, nós estamos nos submetendo à autoridade de alguém. Quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, nós estamos nos submetendo ao amor, ao cuidado e à proteção dele. Da mesma forma, quando nós nos submetemos à autoridade de um homem, nós estamos nos submetendo ao amor, ao cuidado e à proteção. E quando esse amor, cuidado e proteção não acontece, você não tem que aguentar calada nenhum tipo de agressão. Você deve sim cuidar de você, cuidar dos seus filhos e proteger a sua vida, se afastando do agressor e denunciando ele também, tá bom? Agressão é sim um motivo de separação. Traição é sim um motivo legítimo para você se separar, tá bom? Então não tenha medo, tá? E eu vejo realmente que às vezes as mulheres têm medo, primeiro porque vão ser julgadas muitas vezes, vão ser caluniadas, né? Muitas vezes o agressor, depois que ele é abandonado, ele tenta desacreditar a vítima, né, difamando ela, né, tentando manchar sua reputação, mas não tenha medo disso, porque o Senhor conhece você e o Senhor cuida e protege você, assim como ele cuidou de Agar no deserto, não deixando nada faltar para ela e para o filho dela, o Senhor vai cuidar de você também. Eu creio nisso. A gente vê a Bíblia, ela não subjuga mulheres, tá? A Bíblia protege mulheres. A gente vê que na Bíblia todos os casos de violência contra a mulher não ficaram impunes. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre um caso onde uma mulher foi violentada, onde uma mulher sofreu com abusos, esse crime não ficou impune.
ele foi punido, tá bom? O agressor, ele foi punido, né? Todos os homens abençoados da Bíblia, você pode procurar aí. Não existe nenhum homem que foi abençoado por Deus na Bíblia e que era violento com a sua esposa. Pelo contrário, se a gente for ver a vida de Abraão, a vida de Jacó, a vida de Isaac, a vida de todos os patriarcas, eles não eram violentos com as suas esposas. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, muitas vezes eles também se submeteram às vontades das suas esposas. Eles respeitavam as suas esposas, eles amavam as suas esposas. Eles não eram perfeitos, mas eles não eram violentos com as suas esposas. A gente olha para Jesus e vê a forma como ele tratava as mulheres. Jesus tratava as mulheres com respeito, com consideração. Ele curou mulheres, ele ensinou mulheres, ele permitiu que mulheres viajassem junto com ele, né, que participassem do ministério dele. Ele exaltou a fé das mulheres, né, lá na passagem da mulher cananeia, ele exalta a fé dela. A gente vê, ele se revela como Messias para uma mulher, e ele, quando na ressurreição, a gente vê também mulheres num papel importante, sendo as primeiras a terem essa revelação. Enfim, Jesus valorizava mulheres. Então, não existe nenhuma fundamentação bíblica que diga que a mulher tem que se submeter a qualquer situação de humilhação e de violência. Não acredite nisso. Tá bom? Nós temos que sim honrar e amar os nossos esposos, nos submeter aos nossos esposos, mas eles também têm o papel de nos amar como Cristo amou a igreja. O papel do homem é amar, cuidar e proteger as suas esposas. E se eles não cumprem esse papel, você não precisa se submeter a nenhum tipo de violência, tá bom? Proteja a sua vida e denuncie em nome do Senhor Jesus, tá bom? Para que você não vire mais um número na estatística de violência contra a mulher nesse país, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria só trazer esse esclarecimento para vocês, nesse sentido, tá bom? Que possa ter esclarecido essa questão na sua mente e que você possa também orientar outras mulheres da forma correta. Quando uma mulher vir para você e acabar, talvez você nunca viva isso, em nome de Jesus eu espero que não, mas quando alguma mulher procurar você pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo orientação, que você possa orientar com responsabilidade, orientar da forma correta. Amém? Em nome de Jesus. Quero saber quem já tá aí com a Bíblia aberta pra gente começar a nossa leitura de Provérbios 19. Quem aí tá com a Bíblia aberta já? Para nós iniciarmos a nossa leitura de Provérbios 19, que é a nossa leitura de hoje. Escreve aí pra mim, quem tá com a Bíblia aberta. Quem já está guardando a nossa leitura, já abriu a sua Bíblia. Quero pedir para você compartilhar essa live com outras mulheres, enviar essa live para outras mulheres, tá bom? Convidá-las para estar conosco nas manhãs de segunda, quarta e sexta, às 9h30 da manhã. Curte bastante o vídeo dessa live, porque quanto mais curtidas, né, mais o Instagram entrega as lives também, né, para as demais seguidoras. A Dani tá com a Bíblia aberta, a Fabi, a Maria, né, várias mulheres aí falando que já estão com a Bíblia aberta. Então nós já vamos iniciar a nossa leitura de hoje de Provérbios 19, tá bom? A minha Bíblia é uma NA, uma Nova Almeida atualizada, então provavelmente ela vai estar diferente da versão que você está aí, mas não tem problema, tá bom? O sentido, ele é o mesmo. Então vamos lá. Provérbios 19, vou começar a leitura agora, tá bom? Melhor é o pobre, que anda na sua integridade, do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Olha só que interessante esse versículo. Versículo 2. Não é bom agir sem pensar. Não é bom agir sem pensar. Aquele que se precipita acaba pecando. Aquele que toma decisões sem pensar. Aquele que se precipita, né, nas suas atitudes. Aquele que age na ira. Aquele que age no ímpeto do momento. Acaba
pecando, acaba transgredindo. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Olha que interessante. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Tem uma frase muito popular que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Já ouviram essa frase? Quem aqui já ouviu essa frase? Deus escreve certo por linhas tortas. Quem aqui já ouviu? Vocês sabem que não está escrito isso na Bíblia, né? Deus escreve certo por linhas tortas não é uma frase bíblica, não é um versículo. Vocês têm noção disso? Vocês sabem disso? Quem é que conhece, já ouviu essa frase ou até já falou essa frase, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Quem aqui já ouviu? Escreve aí pra mim. Quem já ouviu? A Maria já ouviu, né? Muitas mulheres já ouviram, muitas pessoas. É uma frase muito popular, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E é uma grande mentira. Eu não acredito e eu não gosto dessa frase. Porque a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são retos. Deus não escreve nada torto. O caminho do Senhor, ele é reto. Quem entorta os caminhos somos nós. Somos nós que entortamos os nossos caminhos. Não é Deus que escreve certo por linhas tortas. Não é Deus que entorta o nosso caminho. Quem entorta o nosso caminho, quem escreve linha torta, somos nós. Não é o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor são retos. E quando acontece algum caminho torto na nossa vida, essa responsabilidade é nossa e não do Senhor. Olha só, aqui no versículo 3 fala que a tolice de uma pessoa perverte o seu caminho. O que perverte o caminho? O que perverte o seu caminho? A sua tolice, a sua falta de sabedoria, as suas escolhas erradas, as suas ações precipitadas é que pervertem o seu caminho. É o seu pecado que perverte o seu caminho. Então é a sua própria tolice que perverte o seu caminho. Mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Então você toma decisões erradas. Você não vive a palavra de Deus. Você não coloca em prática a palavra de Deus na sua vida, né? Você toma decisões precipitadas. Você não busca se moldar de acordo com a palavra do Senhor. E quando as coisas dão errado para você, quando, né, você se vê numa situação difícil por conta da sua própria tolice, algo que foi provocado por você, é contra o Senhor que seu coração se irrita. E aí você fala: Deus, por que você permitiu isso na minha vida? Né? Deus, por que você fez isso na minha vida? Não, Deus não fez nada disso. Muitas tempestades da sua vida são provocadas por você mesma. Aliás, eu diria que a maioria das tempestades da sua vida é você mesma que provoca. Quando você fala na hora errada aquilo que não devia, quando você age com raiva, quando você age no calor do momento, no calor da emoção, quando você age de forma tola e precipitada, você cria as tempestades da sua vida. Então é importante, mulher, a gente ter autorresponsabilidade. A gente entender que o nosso presente, ele é fruto das escolhas que nós fizemos no passado. E a autorresponsabilidade, ela não traz uma condenação para sua vida. Não é para você ficar, né, se lamentando, dizendo: eu sou culpada, né, eu tô condenada a uma vida infeliz porque eu fiz tudo errado na minha vida. Não. Mas a autorresponsabilidade nos traz essa consciência de não culpar ninguém por aquilo que nós estamos vivendo. Mas entender que a responsabilidade foi sua, porque foi você que escolheu. E infelizmente existem muitas mulheres que vivem no vitimismo. Culpam todo mundo pela situação triste delas, mas não assumem a responsabilidade das suas escolhas. Então a culpa é de todo mundo, menos dela. Ela é sempre a vítima. E sim, querida, existem muitas situações da nossa vida em que a gente não tem controle, né? Nós não controlamos o que o outro faz conosco, mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos a tudo isso. Como eu acabei de falar no caso da violência doméstica. A mulher, ela não tem controle sobre o marido,
né? Ela não pode se evitar que ele bata nela. Se ele for um homem violento, ele vai agredir ela por qualquer motivo, né? A causa de uma mulher apanhar não é culpa dela, mas é a responsabilidade do agressor, que é uma pessoa violenta. Porém, ela tem responsabilidade na forma como ela reage a essa agressão, né? Na forma como ela reage a essa agressão. Então, se ela, nessa agressão, denuncia, se afasta e faz aquilo que precisa ser feito, ela vai ter determinadas, né, uma determinada colheita. Ela vai proteger a vida dela, ela vai proteger a vida dos filhos, ela vai se posicionar de uma forma sensata diante do mal, diante da agressão. Mas se ela vai, né, infelizmente, muitas vezes por conta da religiosidade, suportando aquelas agressões, ela tem ela tá se colocando numa situação de risco. Ela se coloca numa situação de risco. Então, nós precisamos assumir responsabilidade pelas nossas vidas. Buscar na palavra de Deus a orientação correta e agir de acordo com isso. E não colocar a culpa em Deus por aquilo que acontece de errado conosco. Porque a culpa não é de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, né? Deus nos ama, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Nós cremos que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de paz, né? Olha só, Patrícia, eu estou no deserto. Um cara me enganou durante 3 anos, eu desconfiava e não saí desse relacionamento tóxico. Agora assumiu a outra e só me deu tchau, né? Então, olha só, já havia sinais. Já viu sinais de que esse relacionamento não era pra você, né? Então, muitas vezes a gente coloca muita culpa no outro. Não que o outro não tenha responsabilidade, ele tem. Mas nós temos responsabilidade naquilo que a gente tolera na nossa vida também. A gente tem aquilo que a gente tolera. A verdade é essa, né? Então, quando que você vai se levantar, se posicionar de uma forma correta e não tolerar nenhum tipo de abuso na sua vida? E não tolerar mais nenhum tipo de abuso na sua vida, nenhuma agressão. Que te tratem realmente com respeito, que te tratem de acordo com a sua identidade de filha amada de Deus. Então, não adianta a gente ficar colocando a culpa em Deus, falando, ai, foi Deus que fez isso, foi Deus que me colocou nessa situação, porque não foi. São as nossas escolhas. A gente não quer enxergar a realidade. Por mais que existam sinais, a gente não quer, a gente fecha os nossos olhos. Por mais que muitas vezes o Senhor fale conosco, nos oriente, né? O Senhor, Ele cuida de nós. Então, muitas vezes Ele tá falando, Ele tá mandando sinal, Ele tá revelando a verdade para você. E você não enxerga, né, Patrícia? Você é uma filha de Deus, você não deve aceitar viver de migalhas. Você não deve aceitar, ninguém deve aceitar viver de migalhas. Assuma a sua identidade de filha de Deus. E não aceite nunca mais viver de migalhas. Porque o seu valor não está condicionado àquilo que os outros fazem com você. O seu valor está em Cristo. E quando nós entendemos o nosso valor em Cristo, a nossa identidade em Deus, nós não permitimos, nós não vivemos de migalhas. Nós não dependemos emocionalmente de ninguém. Porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o valor que nós temos. Ó, Valéria, quando não ouvimos as instruções e a voz de Deus, nos frustramos. Exatamente isso. E aí a gente coloca o quê? Como a Bíblia fala, né? A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho. Então foi a sua própria tolice que te leva para esse caminho torto, para esse caminho ruim, né? Porém, é contra o Senhor que seu coração se irrita. E aí a pessoa se afasta de Deus, a pessoa culpa Deus pelas coisas ruins que acontecem na vida dela, quando na verdade Deus sempre fala, né, a respeito disso. Deus sempre fala, Deus sempre nos alerta, Deus sempre nos dá sinais, Deus sempre mostra a verdade. Muitas vezes somos nós que não enxergamos. E isso, mulher, chama-se também obstinação. Obstinação é pecado. O que é obstinação? Obstinação é você ser teimosa.
É Deus te falar, te mostrar a direção, te dar o sinal, te dar a resposta e mesmo assim você insistir em cometer o mesmo erro. Você está sendo teimosa e obstinada em cometer o mesmo erro. Em permanecer em algo que Deus já mostrou que não é para você. Deus já mostrou que aquilo não é pra você e você insiste. Só que se você é obstinado e você é teimosa, aquilo que você vai colher é responsabilidade sua, não é responsabilidade de Deus. Porque Deus não é omisso. Deus não é omisso. Deus não é omisso. Ele não é omisso com você. Ele não fica calado enquanto você tá caminhando por um caminho de morte. Ele vai te alertar. Ele vai te mostrar a verdade. O Espírito Santo vai te incomodar. Mas muitas vezes nós calamos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não damos ouvidos àquilo que o Senhor está falando conosco. E acabamos indo por caminhos tortuosos. E tendo uma colheita amarga. Uma colheita difícil. E aí isso não é responsabilidade do Senhor. Isso não é responsabilidade do Senhor. Então entenda, mulher, que muitas tempestades da sua vida são provocadas pela sua tolice, pela sua falta de sabedoria. E você não pode se irar com Deus quando você tiver uma colheita ruim, porque o Senhor não é um omisso. Ele com certeza te deu sinais, ele com certeza vai falar com você. O Espírito Santo vai te incomodar e o seu papel é estar atenta, ouvir e obedecer à direção do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos lá, versículo 4. Na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o único amigo abandona. Os amigos... A falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras não escapará. Ao generoso, muitos o adulam e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire a sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Olha só, como duas vezes, 2 versículos falando, versículo 5 e depois o versículo 9, falando a mesma coisa, que a falsa testemunha não ficará impune, e todo aquele que profere mentiras não escapará. Cuidado com a difamação. Cuidado quando você abre a sua boca para difamar alguém. Principalmente quando você não tem certeza daquilo que aconteceu. Porque a palavra de Deus diz aqui que o Senhor não tolera esse tipo de coisa. O Senhor não tolera falsa testemunha e o Senhor não tolera aquele que fala mentiras. E muitas vezes nós reproduzimos coisas que nós não sabemos, nós não temos certeza e nós não temos conhecimento. Então, cuidado com aquilo que você compartilha. Cuidado com aquilo que você compartilha. Cuidado, porque você pode estar proferindo mentiras e você pode estar sendo uma testemunha falsa. Então, se você não tem certeza, se você não viu, se você não foi uma testemunha ocular, se você não conhece de fato o que aconteceu, se cala. Se cala. Resista à fofoca. Resista à difamação. Principalmente aqui nas redes sociais. Cuidado. Cuidado quando você se levanta para difamar, para atacar alguém, né? Para ofender alguém. Cuidado, você está ofendendo a identidade daquela pessoa. E a identidade de alguém está em Cristo. Então, muito cuidado. O Senhor não tolera a falsa testemunha e não tolera aquela pessoa que profere mentiras. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. Olha só que interessante. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. E a sua glória é perdoar ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai. Uma esposa briguenta é como uma goteira que não
para. A gente falou sobre isso na live passada, a questão da esposa rixosa, né? E mais uma vez aqui fala que a esposa briguenta é como aquela goteira, sabe? Aquela torneira que não fecha direito e fica gotejando, gotejando, gotejando. É assim uma esposa briguenta, uma esposa rixosa, né? Tira qualquer pessoa do sério. A esposa briguenta, né? Ela é que nem uma goteira, que ela não para de reclamar, ela não para de reclamar. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Olha que lindo! A casa e os bens vêm como herança dos pais, né? Quando a gente recebe um bem, uma herança do pai, mas a esposa sensata é um presente de Deus, é uma bênção do Senhor. Que lindo que o Senhor fala sobre nós, né? Que nós somos um presente dele, que nós somos uma bênção. Glória a Deus por isso. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Aqui a Bíblia está dizendo que aquele que é generoso com o pobre é recompensado pelo Senhor. Corrige o seu filho enquanto há esperança, mas não exceda a ponto de matá-lo. Olha só que interessante isso daqui, que a Bíblia nos orienta. Corrige o seu filho enquanto há esperança. Então é necessário corrigi-lo. É necessário discipliná-lo. Aliás, quem ama impõe limites e quem ama corrige. Quem ama disciplina, assim como o Senhor nos disciplina muitas vezes, né, para nos corrigir os nossos caminhos, nós devemos disciplinar também os nossos filhos. Mas não se ceda ao ponto de matá-lo. Não se ceda na sua disciplina. A agressão, querida, é crime e é pecado também. Então, cuidado. Você que perde a paciência aí. Você que tem perdido a paciência. Muitas vezes você acha que tá corrigindo e não tá. Você tá apenas ferindo o coração do seu filho. Cuidado na hora de discipliná-lo. Cuidado na hora de discipliná-lo. Eu vou falar pra você aqui, tá bom? Eu não bato no meu filho. Eu não bato no meu filho. A vara que eu uso com ele é a vara da disciplina. E a agressão verbal também, né, Juliana? Muito bem. A agressão verbal também. A agressão verbal é também matar o seu filho. Você tá matando o coraçãozinho dele. Você tá quebrando o coraçãozinho dele. Você tá ferindo o coraçãozinho dele. Você tá construindo mágoa, amargura no coraçãozinho dele. Então, cuidado da forma que você tem disciplinado. Eu não agrido meu filho fisicamente. Eu não bato no Davi. Mas eu disciplino ele. Todas as vezes que ele desobedece, ele perde alguma coisa. Porque é isso que eu quero ensinar pra ele. Que a desobediência gera coisas ruins. Gera frutos amargos. E todas as vezes que ele obedece, ele recebe uma bênção. Então, eu sempre falo pra ele, sempre que você obedecer, tudo vai acontecer de acordo com o que você quer. Agora, sempre que você desobedecer, algo vai ser tirado de você. Então, ele já perdeu muita coisa, muita regalia, muita coisa, por conta de desobediência. Cada vez que ele desobedece, ele perde o acesso a alguma coisa. Ele perde algo que ele gosta de fazer. Mas todas as vezes que ele é obediente, ele é recompensado. Porque eu quero gerar isso na mente dele. Que a obediência é positiva. Que a obediência gera bênção e que a desobediência gera maldição. Então, ele é disciplinado, ele fica de castigo, ele perde regalias. Mas agredi-lo fisicamente, eu não agrido. Eu não concordo com isso. Eu não acho que violência resolve qualquer coisa, tá? Então, cuidado. A gente tem que sim disciplinar, a gente tem que sim que ensinar. E às vezes ele fala, meu filho fala que eu sou muito brava. Então, isso daí, ó, sobre agressão verbal, né, Juliana? Isso também é um tipo de agressão, tá bom? Esse negócio de agressão é algo que você também não pode tolerar, tá?
Então é algo que você também precisa se posicionar em relação a isso, a não a tolerar mais e não aceitar mais esse tipo de coisa. Não aceitar que você seja ofendida e agredida verbalmente, nem que seu filho seja agredido. É algo que você também precisa se posicionar a respeito disso e falar: não aceito, não quero mais, tá bom? Esse também é algo que você precisa se posicionar, tá? Isso é agressão psicológica também. Tá bom? E principalmente proteger o seu filho em relação a isso, para que ele não acredite nessas palavras, ele não absorva essas palavras, né? Então, é algo que você também precisa se reposicionar a respeito, tá bom? Querida, então eu ajo dessa forma com o meu filho dentro de casa, tá bom? Exatamente, Lohane, eu também entendo isso, tá bom? Não é só física, tá? Exatamente. Essa morte, ela não só física, não, tá bom? Ela também, ela é da alma, né? Ela também é da alma. Então não se exceda. Cuidado quando você perde a paciência, quando você ira. Esses dias eu assisti um vídeo aqui nas redes sociais que acabou comigo. Eu comecei a chorar e o Davi: mãe, o que tá acontecendo? Por que você tá chorando? Porque era um vídeo exatamente de um vizinho que filmou, né, não a imagem, mas o som de uma criança gritando desesperada, apanhando da mãe. E aquilo ali acabou comigo, e eu comecei a chorar e eu falei: Senhor, como que pode, né, tratar nossos filhos são herança do Senhor, são uma bênção, são um presente, algo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E como nós precisamos ter temor ao Senhor na forma como nós tratamos os nossos filhos. Nós precisamos ter temor. Temor. Falar, porque isso foi algo que Deus te deu. Deus te deu para você criar para Ele. O seu filho não é seu. O seu filho pertence a Deus. E como que você tem cuidado daquilo que pertence ao Senhor? Ele é herança do Senhor. Muitas vezes a gente interpreta apenas, né, nesse sentido de que ele é herança do Senhor, que o Senhor me deu. Mas ele é herança do Senhor, que pertence a Ele, não a mim. Eu estou aqui cuidando de algo que é dele, que pertence a Ele, que não pertence a mim. O meu filho pertence a Deus. E como que eu estou cuidando do meu filho para o Senhor? Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou maltratando aquilo que o Senhor me deu? Me confiou na minha mão. Ele confiou essa missão na minha mão. De educar esse menino, de criar ele. Como que eu estou fazendo isso? Então, nós precisamos ter temor na criação dos nossos filhos. Nós precisamos ter temor na criação dos nossos filhos. Como que eu estou cuidando daquilo que pertence a Deus? Eu estou cuidando com amor, com cuidado. Estou disciplinando, mas da forma certa. Eu estou me excedendo, xingando, ofendendo, proferindo palavras de maldição na vida do meu filho, falando: você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você não presta, você só me dá trabalho, você só me enche o saco. Desculpa a palavra, mas você só me enche o saco. Você só me dá dor de cabeça. Depois que você nasceu, a minha vida desandou. Gente, tem criança que ouve isso. Parece um absurdo. Mas é muito comum, infelizmente, esse tipo de palavra. Esse tipo: depois que você nasceu, que a minha vida deu errado. Por sua causa, eu tive que pausar minha carreira. Por sua causa. Que não é, filho não atrapalha nada, não. Filho é desafio. Não é difícil ser mãe, não é fácil ser mãe, não. Filho é desafio, mas filho não atrapalha a sua vida, não. Filho, ele nos afia. Ele nos molda também a buscar outras alternativas, né? Depois que o Davi nasceu, eu não trabalhei mais fora. Eu não trabalhei mesmo mais fora. Eu fiquei com meu filho em casa. Mas isso me fez buscar outras alternativas para trabalhar. Sabe? Isso me fez buscar outras alternativas para trabalhar. Quando as mulheres começam a empreender depois da maternidade, né? Porque não podem, né, ter um trabalho de CLT. E aí, para ter essa flexibilidade, começam a empreender e viram empreendedoras de sucesso. Sabe? Então, a maternidade não vem pra destruir a mulher,
ou que vai atrapalhar a mulher, ou que vai escravizar a mulher. Não tem nada disso. A maternidade nos molda, a maternidade nos impulsiona, sabe, a fazer coisas diferentes, a aprender. E nós precisamos ter temor no Senhor. Temor no Senhor. Para aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que Ele nos entregou. O que você está fazendo com essa bênção que Deus te entregou? Então corrija, sabe? E se por acaso você acabar perdendo a paciência, peça perdão, por favor. Peça perdão pro seu filho e fala: filho, eu errei. Não devia ter falado isso com você, isso tá errado. Eu perdi a paciência. Me perdoa, eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Exatamente, nos faz amadurecer em muitas coisas da nossa vida, nos fazem nos corrigir, né? E por favor, não ofenda o seu filho. Declare palavras de bênção na vida deles, em nome de Jesus. É verdade, Valéria, muitas mães estão frustradas e acabam descontando essa frustração nos seus filhos, mas os nossos filhos não têm culpa se algo deu errado na nossa vida. Ele não tem culpa se o seu casamento não deu certo, ele não tem culpa se você não conseguiu fazer aquilo que você gostaria da sua vida. O seu filho não tem culpa de nada, ele é uma vida inocente. E ele é um filho de Deus. Ele é um filho de Deus, ele pertence ao Senhor. Então cuide com zelo, cuide com amor daquilo que o Senhor tem dado nas suas mãos. Amém? Seja bênção na vida dele. Semana passada eu fui pegar o boletim do Davi na escola e o boletim dele não tava, né, muito bonito. Ele tem bastante dificuldade em matemática e é algo que ele sofre bastante. Mas, e ele chorou bastante quando viu o boletim, mas eu falei pro meu filho que o valor dele não tá naquele boletim. O valor dele não pode ser medido por um boletim. O valor dele não pode ser medido por um boletim. Aquele boletim não significava nada pra mim. Nada pra mim. Porque o valor dele não era medido por uma nota na escola. Né? E acalmei o coração dele. E eu fiquei muito feliz quando eu fui conversar com a professora. E a professora falou: olha, Lidiane, você tem ideia de que você é referência na vida do Davi? Ela pediu para ele escrever uma redação. E ele disse que ele queria ser como a mãe dele. Ele queria ser escritora como a mãe dele. Então eu fico muito feliz de saber que o Davi tem em mim uma referência. E nós precisamos ser essas referências da criança, olhar para ela e: uau, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero percorrer o caminho que eles percorreram. Porque eu vejo que esse caminho é um caminho bom, né? E quando as coisas não dão certo, a gente precisa ensinar aos nossos filhos que desafios existem, eles vão enfrentar a vida toda desafios, mas eles vão vencer se eles tiverem fé, coragem e honestidade. Fé para confiar que Deus está do seu lado. Coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. E honestidade para ser sincero em relação aos nossos erros. A reconhecer os nossos erros e fazer aquilo que é correto. Então eu disse pro meu filho, né? Você precisa ter fé para confiar que Deus está com você nessa batalha que você está enfrentando. Coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, se esforçar. Estudar mais, se empenhar mais e honestidade para ser sincero quando você precisa de ajuda, para reconhecer quando você precisa de ajuda. Você tem que ser honesto, você tem que ser humilde. Então, eu acredito que é dessa forma que a gente precisa orientar os nossos filhos, né? Com amor, com humildade, colocando sempre Deus na frente, falando sempre da palavra de Deus, porque tudo que acontece, eu falo pra ele da palavra de Deus, né? Falei, matemática é seu gigante. Assim como Davi derrotou Golias, você vai derrotar a matemática, você vai superar a matemática. E você vai vencer esse desafio. E esse é só o primeiro desafio de muitos que você vai ter na sua vida. Mas sempre tenha fé, coragem e honestidade. E você vai vencer qualquer desafio da sua vida. É assim que eu
creio que a gente precisa orientar os nossos filhos. Se eu pegasse esse boletim, eu gritasse com ele e eu ofendesse ele e falasse coisas ruins para ele, eu não ia resolver o problema, né? Eu preciso estar ali com amor, orientando ele, cobrando dele também, né, a parte dele, mas orientando ele em amor, exortar ele em amor. Eu acho que esse é o caminho, é assim que eu me comporto. Espero estar no caminho certo, porque eu também erro, eu também sou falho, muitas vezes eu sempre peço sabedoria ao Senhor, sabedoria para educar ele com temor a Deus. E a gente precisa pedir sabedoria todos os dias. Amém? Então vamos continuar, a gente ainda não terminou a leitura, vamos lá. Eu parei no versículo 18, ok, 19. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo. Olha só, né? Aquele que se deixa levar pela ira terá que sofrer o castigo. Porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Meu Deus, tudo a ver com isso que a gente tem falado aqui no início da live. Gente, eu não tinha me atentado antes para esse versículo. Aquele que se deixa levar pela ira tem que sofrer castigo. Meu Deus! Olha isso. Aquele que se deixa levar pela ira tem que sofrer castigo. Tem que ser disciplinado. Tem que sofrer as consequências. Porque se você não castigá-lo, você vai ter que livrar ele de novo. Porque ele não vai mudar. Meu Deus do céu. Como a palavra é tremenda. Aquela pessoa que se deixa levar pela ira, que é violenta, ela tem que ser punida. Ela tem... Gente, eu não tinha me atentado para esse versículo. A pessoa que se deixa levar pela ira, ela tem que ser punida. Porque senão ela vai continuar pecando pela ira. Ela vai continuar sendo uma pessoa descontrolada. Se você não tomar uma atitude. Então a pessoa que se deixa levar pela ira, ela tem que ser punida. Porque senão você vai ter que continuar livrando ela todas as vezes. Porque ela não vai mudar. Uau! A palavra é tremenda. A palavra é poderosa. Então não, mulher, você não tem mesmo que se submeter à violência. A pessoa que se deixa levar pela ira e agride você, ela tem mesmo que ser punida. Ela tem mesmo que ser punida. Júlia, mais punida por nós ou pelo Senhor? Ela tem que ser punida por nós também. Porque Provérbios é um livro de sabedoria para nós. São conselhos que nós devemos aplicar, tá bom? Salomão escreveu o livro de Provérbios, o livro todo não, mas a maioria, tá, do livro de Provérbios. Lá em Provérbios 1 ele fala que ele escreve isso para que os jovens tenham conhecimento e para aqueles que não têm acesso ao conhecimento possam ter acesso à sabedoria. Então ele escreve para pessoas, ele escreve conselhos que nós devemos aplicar na nossa vida. Então, quando alguém se ira, quando alguém agride você, essa pessoa precisa ser punida, no sentido de que, não que você tem que revidar ela, mas essa pessoa tem que ser denunciada, ela tem que sofrer as consequências da ira dela, né? Da ira dela. Então, se você é agredida, essa pessoa tem que ser denunciada e ela tem que sofrer as consequências, porque senão ela não vai mudar. Se ela não for corrigida, ela não vai mudar. Ela não vai mudar, tá bom? Então vamos lá. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Uau! Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Então, se até hoje você não foi sábia, que você receba a instrução hoje e que a partir de hoje você se posicione, a partir de hoje você seja uma mulher sábia em nome do Senhor Jesus. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O propósito de Deus é maior do que os nossos planos, amém?
O propósito do Senhor é maior do que os nossos planos. Então a gente pode fazer muitos planos, mas o propósito do Senhor sempre vai prevalecer acima dos nossos planos. Amém? O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. Que lindo! O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Olha só, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de levar à boca. Gente, isso é tão atual. Isso é tão atual. Vocês já perceberam como as pessoas querem tudo mastigadinho? Não querem ter trabalho com nada? Eu fico impressionada com esse tipo de comportamento. A pessoa, ela quer receber tudo pronto na mão dela. Ela não quer ter trabalho com nada. Ela quer que você dê o pão, que você ainda leve até a boquinha dela para ela comer. Vocês têm percebido? Vocês têm essa mesma impressão que eu tenho aqui? Que as pessoas querem tudo mastigadinho, querem receber tudo prontinho, não querem ter trabalho com nada? Eu vejo muito disso aqui, muito mesmo, de verdade. E eu fico pensando assim, gente, às vezes a sua vida tá estagnada por conta dessa sua preguiça. Porque você acha que todo mundo tem que entregar na sua mão as coisas prontinhas. Você não tem que se esforçar para buscar nada na sua vida. E eu vejo isso daqui, sabe? Muitas vezes. Tudo que eu faço, eu não fico perguntando, sabe? Para as pessoas. Esperando que as pessoas me entreguem numa bandeja. Eu corro atrás. Então, eu quero aprender alguma coisa, eu corro atrás, eu pesquiso, eu assisto vídeo, eu estudo, eu busco um livro e vou atrás de algo para aprender. Mas as pessoas não, elas esperam que você entregue para elas numa bandeja de prata tudo aquilo que você batalhou para aprender. Mas eu não faço isso, ó, Valéria. E se não tiver tudo ainda, ficam chateados. É verdade, Valéria. Porque acha... Exatamente, porque acho que a gente tem que entregar tudo numa bandeja, né? Por exemplo, eu fico assim chocada com pessoas que me mandam mensagens querendo pregações prontas. Só para elas levarem lá, né? No dia que ela for pregar. Ah, Lidiane, você quer? Lidiane, eu vou pregar sobre tal personagem. Você pode me mandar uma pregação sua completa aí? Gente... Como assim? Eu vou falar pra você, eu não respondo esse tipo de mensagem. De gente sanguessuga. De gente que vem aqui só pra querer receber tudo prontinho. Por que não? Porque eu estudei, eu pesquisei, eu li a Bíblia, eu me esforcei. Então você precisa se esforçar também. Você precisa parar de achar que as outras pessoas vão te ensinar tudo. Por que não? Você tem que se esforçar, você tem que fazer sua parte também, né? Como que você quer pregar a palavra e receber tudo prontinho na sua mão? E como que você vai receber uma... É verdade, Luzinete? Não, você não tem noção. Às vezes eu dou risada das mensagens. É verdade, Jaqueline. E eu dou risada. Exatamente, Júlia, eu dou risada. E eu dou risada e eu falo, não é possível, não. Não é possível. Exatamente a mensagem quem dá é o Espírito Santo, não é verdade? Então é isso que a gente tem que pensar. O que o Espírito Santo quer falar através de mim? Né? E aí, quando você quer tudo prontinho, você não dá abertura para que o Espírito Santo revele algo pra você. Mas eu também fico escandalizada com essas coisas, Jaqueline. Porque acontece, eu recebo assim, já recebi mensagem assim. Por favor, me mande o estudo sobre o livro tal até dia tal. Obrigada. Sério, já recebi mensagem assim. É que eu não exponho pra vocês porque eu acho chato, sabe? Esse tipo de coisa de ficar expondo. Mas acontece. E eu fico, gente, não é possível um negócio desse. A pessoa, por favor, me mande um estudo sobre tal tema até dia tal. Obrigada. Acontece, já aconteceu. Vocês não têm noção como isso é comum aqui. Como se realmente eu estivesse aqui a serviço de todo mundo. Mas é verdade.
verdade, vocês estão dando surreal a Ju. Mas é verdade, Ju, é verdade. É que eu não tiro print e não compartilho com vocês. A próxima vez eu vou compartilhar pra vocês verem que eu não tô mentindo. É verdade, às vezes eu rio. É, exatamente. Se você fala não, você é chata, por isso que eu nem respondo, sabe? Porque aí a pessoa vai achar que eu sou grossa, né? Vai, nossa, como ela é grossa. Como ela é mal educada. A gente dá risada, mas é como a Flávia disse, é triste demais, né? É muito triste esse tipo de coisa. E isso acontece, né? Isso é forgança, como diz aqui Miss Forgança. O Google tem esboço prontos, né? Exatamente. Se qualquer tema que você digitar no Google, você vai achar pregação em vídeo, você vai achar texto, você vai achar um monte de coisa. Aliás, quando você não encontrar um versículo, você pode ir lá no Google. Muitas vezes acontece comigo. Eu sei o versículo de cor, mas eu não sei a referência bíblica dele. Então eu escrevo lá, né? Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já aparece lá a referência bíblica, né? Eu cobrava um valor exorbitante só pra ver o que a pessoa ia falar. Ia me chamar de mercenária, ô Nana. E eu ia falar, nossa, irmã, você recebeu de graça, você não vai dar de graça. Porque acham que ainda a gente... Mas não, eu acho assim, a gente estuda, né? Tem um esforço por trás. Nada, assim, o conhecimento ele não é de graça, né? A gente só tem conhecimento quando a gente estuda, quando a gente busca, quando a gente pesquisa. Mas exatamente isso acontece com muita frequência aqui no Instagram. Por exemplo, vocês viram que eu postei aquelas imagens de inteligência artificial das mulheres da Bíblia em formato de desenho animado? Ficou tão bonitinho, eu amei, né? E eu acho que é tão legal, né? Imagina a gente imprimir e levar para as crianças no Ministério Infantil sobre isso, né? Sobre as mulheres da Bíblia. E eu achei tão legal, ficou tão bonitinho. E aí muitas pessoas me perguntando, Lidiane, como que você fez? Como que você, né? E amém, todo mundo que perguntou, eu ensinei, eu ajudei, não tem problema nenhum nisso. Mas tem algumas pessoas que abusam. Tem algumas pessoas que abusam. Ai, faz pra mim. Faz pra mim? Não, eu não faço pra você. Eu não posso fazer pra você. Eu já te falei o aplicativo. Eu já te falei aplicativo. Eu já te falei como fazer. Eu já te dei o passo a passo. Já te mostrei o tutorial. Eu não vou fazer por você. Você tem que fazer. Então, exatamente, a geração fast food, exatamente, Nana, as pessoas acham que realmente a gente, elas esperam receber tudo pronto e tudo instantâneo, não tem mais paciência para esperar também. Então, quando eu leio esse versículo da preguiça, é exatamente isso que eu penso, né? Que o preguiçoso, além de não ter o trabalho de fazer o pão, de produzir o seu alimento, ele quer também que alguém leve a boca dele. A gente não pode ser assim, né, mulher de Deus? A gente tem que entender. Provérbios enfatiza muito a questão do trabalho e a questão do esforço, né? A questão do trabalho e a questão do esforço, dizendo que aquele que se esforça, ele prospera. Em diversas vezes aqui nas nossas lives eu falei sobre isso, sobre a importância de você se esforçar para fazer alguma coisa. Se você quer algo, você precisa se esforçar para fazer, né? Abandonar realmente a preguiça, vencer, lutar contra essa preguiça, de você buscar conhecimento, de você buscar fazer algo e se esforçar. Você tem um alvo, você tem um objetivo, se esforce para isso. Não busque atalhos, tá? Mas se esforce para isso, tá bom? Então vamos continuar aqui. 25, tá? Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça e a boca dos ímpios devora a iniquidade.
Preparados estão juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Amém? Glória a Deus, gente. Já passamos aqui 1 hora de live já. Hoje a live foi mais longa, mas nós falamos sobre muitos assuntos importantes, muitos assuntos relevantes. Essa foi a nossa reflexão de Provérbios 19, tá bom? Se você não conseguiu assistir toda a live, não tem problema. Essa live fica lá, salva depois no canal do YouTube. Lá no nosso canal do YouTube, você pode acessar todas as nossas lives, tá bom? Tem as listas lá, lista de salmos, lista de provérbios. Tem muito conteúdo para edificar a sua vida, para você aprender, para você crescer na palavra do Senhor. Tá bom? Então aproveite esse conteúdo que é de graça, que é gratuito pra você, tá bom? Então é muita coisa, é muito conteúdo mesmo que tem lá. Tá? O canal é arroba souester, tá? Eu acho que é Souester só, não é o blog não, Souester. Mas lá também nos meus destaques tem o link do canal do YouTube também, tá bom, mulher de Deus? Nós vamos orar agora, então se você puder, você fecha os seus olhos, senão você apenas concorda em fé comigo, tá bom? Senhor, muito obrigada pela tua palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos exorta e que nos conduz ao caminho da tua verdade, ao caminho da tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós clamamos por sabedoria, que nós recebamos hoje uma porção a mais do céu, da tua sabedoria, do teu discernimento, que nós possamos ser mulheres prudentes, mulheres sensatas, mulheres esforçadas, mulheres posicionadas de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus mandamentos. Pai, que o Senhor seja sempre a nossa prioridade. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada mulher nessa live, que elas tenham uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana de milagres e de experiências com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém? E amém. Muito obrigada pela sua companhia, mulher. Espero você na quarta-feira, tá bom? Para nós continuarmos. Nossa, já vamos fazer a live de Provérbios 20. Gente, tá passando rápido essas lives, né? Provérbios 20 é a nossa leitura de quarta-feira às 9h30 e eu espero você. Não venha sozinha, tá bom? Convide uma amiga, avise ela que nós estamos aprendendo e crescendo com provérbios, tá bom? Beijo no coração de vocês e até quarta-feira.